Olá, nesse exercício vamos resolver o limite de uma função definida por partes. Eu tenho então essa função dividida em três partes e eu peço aqui três limites. X tendendo a menos 2 no primeiro, x tendendo a zero no item B e x tendendo a 3 no terceiro item. A gente sabe que para existir o limite é necessário que os limites laterais sejam iguais. Então eu vou começar aqui da seguinte maneira, para a gente já começar a desenvolver um raciocínio. Vou fazer um esboço do eixo x e colocar esses números aí, que são os números do intervalo dado aqui na função. Então eu tenho o menos 2 indo até o 3. Como a gente viu aqui que o item B pede x tendendo a zero, eu vou pôr o zero também na reta aqui. E para a gente fazer então os limites, a gente vai fazer o seguinte, ó. No item A, eu vou calcular o limite quando x tende a menos 2 pela direita da função f de x. E depois, o limite da mesma função quando x tende a menos 2 pela esquerda. Daí, vamos analisar aqui pelo esboço que a gente fez. Vejamos, aqui nós temos o ponto menos 2 e à direita dele, que é o que a gente chama de menos 2 e o positivo aqui em cima, a gente vai ter números maiores do que menos 2. Então, por exemplo, o número menos 1,9999, aí vai, né? Esse é um número maior do que o menos 2, que são os números que estão pela direita. Quando a gente tem um número maior do que o menos 2, a gente vai usar este intervalo aqui, ó, entre menos 2 e 3. Então, a nossa parte da função que será usada é x² menos 5. Então, eu vou pegar esse número que eu apresento aqui, vou elevar ele ao quadrado e menos 5. Este número, menos 1,999 ao quadrado, então, esse número tende ao menos 2, elevado ao quadrado, ele tende a 4. 4 menos 5 é igual a menos 1. Então, ele vai tender a menos 1, o limite da função, quando o x tende a menos 2 pela direita. Agora, vamos ver pela esquerda. Pela esquerda, então, eu vou ter números aqui, né, que são menores do que menos 2. Então, por exemplo, o número menos 2,000. Vou colocar 1 aqui. Tá? Não necessariamente será esse número, tá? Só um esboço para a gente poder entender o que vai ser feito aí no limite. X menor do que menos 2, então a gente vai usar esta função, 1 sobre x mais 2. Veja o que vai acontecer. Ó. Eu tenho 1 dividido, aqui eu tenho mais 2, e o número que vai aqui é o número que tende ao menos 2 pela esquerda. Né? Então, eu peguei aqui um exemplo, se eu colocar o número menos 2,0001. Então, aqui como resposta, o que eu vou ter? Eu vou ter o 1 dividido por... Veja que aqui eu vou ter uma subtração, menos 0,0001. Então, eu vou ter o número 1 dividido por um número muito pequeno, só que negativo. Então, ele tende a zero, né? E negativo. Então, 1 dividido por esse tender a zero é igual a menos infinito. Por isso que eu peguei esse exemplo aqui bem detalhado, só para poder justificar a ideia do menos infinito. Por que está dando infinito, então? Porque a gente está dividindo por um número que tende a zero. E por que o negativo? Por causa da regra de sinais envolvida aqui. E, como resposta, a gente tem, então, os limites laterais diferentes. Então, o que a gente vai escrever ali? A gente vai escrever que esse limite não existe, devido aos seus limites laterais serem diferentes. Vamos fazer aqui o item B. O item B, eu também vou fazer uma análise do limite quando x tende a zero pela direita da função e o limite quando x tende a zero pela esquerda da função também. Bom, o zero, no nosso esboço da reta, ele aparece aqui entre menos 2 e 3. Entre menos 2 e 3, a gente vai usar esse intervalo, né? Então, números que estão acima do zero e abaixo do zero. Veja que a função que a gente vai utilizar é x² menos 5.
Então, para qualquer número que eu pegar aqui, à esquerda do zero e à direita do zero, eu vou supor que são números simétricos. Quando eu elevar ao quadrado, eu vou obter a mesma resposta, não é? E então, um número que tende a zero, né, elevado ao quadrado, menos 5, eu vou ter como resposta o menos 5, tanto pela direita quanto pela esquerda. Daí, como os limites laterais são iguais, o limite aqui dessa função é igual a menos 5. O último item aqui, a gente vai pegar o limite, né, da função. Então, vamos aqui, limite da função quando x tende a 3 pela direita e o limite da mesma função quando x tende a 3 pela esquerda. Então, fazendo uma análise aqui, do ponto 3, aqui onde a gente representou no esboço, abaixo de 3 seria menor do que 3. Menor do que 3, né, a gente tem essa função, x² menos 5. Maior do que 3, a gente vai ter aqui a função raiz de x mais 13. O x tendendo a 3 pela direita, então, a gente vai ter números maiores do que o 3. Substituindo aqui na função, nós temos 3 mais 13, que dá 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Tendendo a 3 pela esquerda, são números menores do que o 3. A gente vai ter a função x² menos 5. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 também deu 4. Então, os limites laterais são iguais. A resposta para o limite da função quando x tende a 3 é igual a 4. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!